Meu amigo entrou no quarto e eu vi a coisa mais estranha que eu já havia visto em toda a minha vida. Senti meu coração disparar, minha garganta secou e eu comecei a suar frio no mesmo instante. Atrás dele havia uma mulher, mas não era uma pessoa normal. Era uma jovem senhora, com a cabeça inclinada, com as suas roupas sujas e rasgadas, e o pescoço completamente... Saudações! Meu nome é Wellington e eu gostaria muito de contribuir para o canal com o meu relato, que é sobre um acontecimento muito estranho e totalmente apavorante que me ocorreu há quase uma década. É um relato relativamente curto e simples, mas asseguro que cada palavra é verdadeira. Foi para mim uma experiência muito assustadora, e apesar do tempo que se passou, eu não consigo esquecer de nenhum detalhe do episódio. Todas as vezes em que algo me faz lembrar dele, eu sinto arrepios fortíssimos em todo o meu corpo. Naquela ocasião, eu havia saído do meu estado, que é Minas Gerais, e ido para São Paulo para assistir ao show de uma das minhas bandas preferidas. Foram várias semanas de preparo para que tudo ocorresse bem em relação ao tão esperado evento. O que eu nunca poderia imaginar era o trauma que eu carregaria para o resto da minha vida, provocado por algo totalmente sobrenatural. Como eu não queria ir sozinho, convidei um amigo que também queria ir ao show para dividir um quarto de hotel comigo, pois assim eu economizaria algum dinheiro e isso já seria de grande ajuda. Ele concordou e assim fomos, de modo que ficamos hospedados em um antigo hotel no centro da cidade de São Paulo. Fizemos o registro e subimos até o quarto, onde ficaríamos pelos próximos dias, sem ter a menor ideia do que nos aguardava. Chegamos em São Paulo no dia 6 de junho, em um sábado, e o show ocorreria apenas no dia seguinte. Como tínhamos o dia livre, fizemos alguns passeios interessantes em alguns museus e restaurantes. Esse meu amigo tinha alguns conhecidos em São Paulo que o chamaram para visitar alguns bares na Avenida Paulista, convite que ele rapidamente aceitou. Eu até fui convidado também, mas optei por não ir, pois eu estava com fortes dores de ouvido. Acho que, por conta da viagem, isso geralmente me acontece quando eu faço essas viagens longas. Então recusei e fiquei descansando no hotel, enquanto o meu amigo foi se encontrar com o resto do pessoal. Bom, o tempo passou e a noite veio rápido. Assim eu fui dormir. Foi a partir daí que tudo aconteceu. Eu acordei já de madrugada com o meu amigo batendo na porta do quarto e pedindo para que eu a abrisse. Eu levantei da cama completamente grogue. Mal conseguia abrir os olhos. Destranquei a porta para ele entrar e voltei a deitar, sem acender nem sequer uma única luz, estando o quarto iluminado apenas por aquela luzinha do stand-by da TV e por um pouco de luz que vinha do poste de iluminação pública que entrava pela janela do quarto que estava com as cortinas abertas. Meu amigo entrou e eu vi a coisa mais estranha que eu já havia visto em toda a minha vida. Eu senti o meu coração disparar, minha garganta secou e eu comecei a suar frio no mesmo instante. Atrás dele havia uma mulher, mas não era uma pessoa normal. Era uma jovem senhora, com a cabeça inclinada, com as suas roupas sujas e rasgadas, e o pescoço
completamente torto, como se estivesse quebrado. Seus olhos eram frios e sem vida, e a sua boca mantinha-se quase sempre escancarada. Além dessa visão terrível, sentimos também um cheiro de carne podre muito forte no local. Meu amigo não conseguia ver a aparição, mas sentia o mesmo odor que eu. Na hora, eu fiquei completamente perdido, sem saber o que fazer, e apenas falei para o meu amigo que havia algo estranho atrás dele. Ele me perguntou o que era, e nesse exato momento, aquilo se desfez em pleno ar, e eu fiquei sem saber o que dizer. Depois de alguns minutos e muitos goles d'água com açúcar, eu me acalmei e deitei para tentar dormir novamente. Deixei a televisão ligada para iluminar um pouco mais ainda o ambiente, e algumas horas depois, quando já estávamos finalmente dormindo, outra coisa aterrorizante aconteceu. Acordamos assustados com um barulho extremamente alto, como se algo pesado e de metal caísse no chão. Esse som foi seguido por um grito que parecia vir de dentro do quarto onde estávamos. Procuramos a origem dos barulhos em todos os cantos do quarto, mas até hoje não sabemos o que poderia ter causado aqueles sons. Depois disso, o meu amigo me contou que desde o momento em que ele voltava para o hotel, mais cedo, depois de ter enchido a cara em vários bares da cidade, ele já sentia uma presença como se alguém o estivesse seguindo. Ele me contou que precisou subir alguns lances da escada porque o elevador não estava funcionando em alguns andares. E enquanto ele subia, estava bastante escuro. Ele ouvia passos além dos passos dele. Além disso, ele tinha certeza de que estava sozinho ali nas escadas. Eu acredito que esse tipo de espírito ou ser sobrenatural fica rondando esses locais de baixa vibração, como bares e lugares noturnos. Eles ficam à espreita, esperando que apareça alguém do agrado deles, para seguirem a pessoa por onde ela vai. São os chamados de encosto. Bom, esse é o meu relato. Pode até parecer simples e não muito assustador, mas aquela coisa que apareceu para mim era tão horrível que nunca mais vai sair da minha memória.